Então, a nossa aula de hoje é sobre adição e subtração de arcos. Não vamos nos aprofundar nas demonstrações das fórmulas, e sim na apresentação das fórmulas e como utilizá-la, na aplicação delas. Para que serve, as fórmulas de adição e subtração de arcos? Às vezes, a gente vai calcular um seno, cosseno e uma tangente de um ângulo que não faz parte da tabela lá dos ângulos notáveis. Mas, se a gente observar, eu consigo fazer uma adição de dois outros ângulos ou uma subtração que resulte nesse ângulo que o exercício está querendo. Então, quando a gente quiser, quando a gente precisar calcular o cosseno, o seno e uma tangente de um ângulo que não faz parte dos ângulos notáveis e nem dos simétricos aos notáveis, lá pela regra do passe e falta, mas ele é a soma de dois ângulos conhecidos ou a subtração, basta a gente aplicar as fórmulas que a gente vai ver que a gente consegue determinar então esse cosseno, esse seno ou essa tangente. Vamos começar pelo cosseno. Então, olha só, o cosseno da soma de dois arcos, que seriam dois ângulos, é o cosseno do primeiro, esse é um ângulo, esse é outro ângulo, dois arcos, tá? Cosseno do segundo. Quando aqui for uma adição, na fórmula será uma subtração. E temos também a fórmula para subtração desses arcos, que será a mesma fórmula, só que aqui vai ser um mais, uma adição. Então, olha só, lembre, para decorar aqui, cosseno, então, de A mais B, cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Quando for cosseno de A menos B, cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno A vezes seno B. Lembrem o seguinte, quando cossa mais, senta menos. Então, quando cossa mais, senta menos. Quando cossa menos, senta mais. Lembrem que o sinal aqui do seno é o contrário do sinal aqui dos arcos, ok? Vamos fazer um exemplo, então, para entender para que servem essas fórmulas? Exemplo. Eu quero calcular o cosseno de 75 graus. Olha só, 75 graus não é um ângulo notável, não é 30, nem 45, nem 60, aqueles ângulos que a gente tem que saber de cor, e nem os simétricos a ele lá no segundo, terceiro e quarto quadrante. Sendo assim, se a gente conseguir escrever o 75 como uma soma ou uma subtração de dois outros arcos, de dois outros ângulos conhecidos, a gente pode aplicar nessa fórmula e a gente vai conseguir determinar o cosseno de 75. E aí, conseguiu pensar em alguma coisa? Às vezes tem mais de uma forma de escrever o ângulo, tá? No caso aqui, eu vou escrever assim, ó, cosseno de 30 mais 45. Se você pensou em uma outra possibilidade, a resposta tem que ser a mesma, tá? Ah, eu fiz 45 mais 30, vai ser a mesma coisa, não tem problema, ok? Então, vamos lá. Aqui, então, eu troquei o 75 pela soma de dois arcos conhecidos. Novamente, eu não sei de cor o cosseno de 75, mas eu sei o de 30 e sei o de 45. Basta aplicar nessa forma, beleza? Então, vamos lá. Como que vai ficar? Cosseno, esse seria o nosso A, esse seria o nosso B, primeiro e segundo arco. Vai ficar cosseno de 30 vezes cosseno de 45. Olhem que o sinal é oposto, se aqui é mais, vai ser menos seno de 30 vezes seno de 45. Como esses ângulos são notáveis, a gente sabe de cor. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Faz primeiro as multiplicações, vai ficar raiz de 6 sobre 4, multiplica em linha reta, frações, menos raiz de 2 sobre 4. O que eu posso fazer aqui é escrever tudo sobre o mesmo denominador. E vai ficar assim mesmo, eu não posso somar raízes ou subtrair que não são semelhantes. Então, recapitulando.
Quando eu tenho que calcular o cosseno de um ângulo, que eu não sei de cor, que não faz parte dos ângulos notáveis, mas que eu consigo reescrevê-lo como uma soma ou uma diferença de outros dois arcos conhecidos, eu vou fazer isso e vou jogar nas fórmulas que eu acabei de apresentar, ok? No caso aqui, a gente reescreveu os 75 como uma soma de 30 mais 45. E esses dois arcos são conhecidos. Joguei na fórmula e achei. Então, cosseno de 75 tem esse valor aqui, ó. Raiz de 6 menos raiz de 2 dividido por 4. Temos as fórmulas também para o seno. Quais são as fórmulas do seno? Então, seno da soma de dois arcos e seno da diferença de dois arcos. Vai ficar seno do primeiro, cosseno do segundo. Aqui, se for mais, vai ser mais mesmo. Seno do segundo arco, cosseno do primeiro. A fórmula é a mesma, o que muda é só o sinal. Certo? Então, olha só. Tem uma forma de a gente decorar essa fórmula aí. Lembram do poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Lembram desse poema? Então, olha só. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. De novo. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Ok? Lembrem que para o seno o sinal é o mesmo. Vamos fazer um exemplo? Então, agora eu quero calcular o seno de 15 graus. Olha só, 15 graus não é um ângulo que a gente sabe de cor, mas eu consigo escrever 15 graus utilizando os ângulos conhecidos, os ângulos notáveis. Como que eu posso escrever 15 graus? Eu posso fazer seno de 45 menos 30 graus. Então, observe, vou relembrar. Para que servem as fórmulas de adição e subtração de arcos? Para a gente determinar seno, cosseno e tangente de ângulos que não são conhecidos, ok? Como que eu faço isso? Reescrevendo esse arco, esse ângulo, como a soma ou a subtração de dois arcos conhecidos. Então, aqui eu escrevi como a diferença de 45 e 30, que são ângulos notáveis. Agora, vamos aplicar a fórmula. Ó, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Esse é meu arco A, esse é meu arco B, ok? Então, vai ficar seno de 45 vezes cosseno de 30 graus, menos seno de 30 graus vezes cosseno de 45. Ok? E agora é só substituir os valores. Quanto é seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Quanto é o seno de 30? Meio. Quanto que é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Ok? Vai ficar raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4 também. Lembra que a gente pode colocar no mesmo denominador. E a resposta é essa. Se vocês voltarem um pouquinho o vídeo, vocês vão ver que deu o mesmo valor que o cosseno de 75. Vou aproveitar e vou explicar uma coisinha. Lembrem, né, quem não lembra aí, que quando os ângulos são complementares, olha que esse ângulo mais esse somam 90 graus. O nome disso são ângulos complementares, quando a soma fecha 90. Quando os ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro e vice-versa, tá? Então, olha que o seno de 15 é igual ao cosseno de 75, ou o cosseno de 15 seria a mesma coisa que o seno de 75. Então, sempre que os ângulos forem complementares, que a soma fechar 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro. Fica aí só como curiosidade, tá? É interessante a gente observar isso, que às vezes pode auxiliar aí, pode ser um a mais na resolução de um exercício, ok? Olhem os ângulos notáveis, tá? Por exemplo, observem que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60.
Porque 30 mais 60 fecha 90. Ou seno de 45 é igual ao cosseno de 45. 45 mais 45 fecha 90. Então, sempre que os ângulos somam 90 graus, que eles são complementares, o seno de um deles é igual ao cosseno do outro, ok? E vice-versa. O cosseno do outro é igual ao seno do que sobrou, beleza? E vamos ver agora as fórmulas da tangente da soma e subtração de arcos. E para finalizar, vamos ver as fórmulas da tangente. Então, tangente da soma de dois arcos e a tangente da diferença de dois arcos. Olha só, vai ser a tangente do primeiro, se aqui for mais a tangente do segundo, dividido. Aqui o sinal é o contrário do de cima, se aqui for mais, aqui é menos. Tangente do primeiro arco vezes a tangente do segundo. Quando for a diferença de arcos, a fórmula é a mesma, só os sinais invertem. Aqui em cima vai ser menos e embaixo no denominador vai ser mais. Opa, certo? Essa é a fórmula da soma de arcos e da diferença para tangente. Tem uma frase que nos ajuda a decorar a fórmula da tangente. A frase é a seguinte: tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. De novo. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija, ok? E vamos fazer um exemplo também. Exemplo, tangente de 105 graus. Olha só, 105 não é um ângulo conhecido, mas eu consigo escrever o 105 como a soma de 60 mais 45, ou 45 mais 60, certo? Olha só, ficaria tangente de 60 mais tangente de 45 dividido 1 menos tangente de 60 vezes tangente de 45. Acabei não falando, mas o nosso ângulo A aqui é o 60 e o ângulo B é o 45, certo? E agora é só resolver. Tangente de 60, a gente sabe que é raiz de 3. Tangente de 45 é 1. Embaixo, 1 menos tangente de 60, tangente de 45. Só vou organizar diferente aqui, ó. Vou colocar 1 mais raiz de 3 e aqui embaixo 1 menos raiz de 3. Então, o valor da tangente de 105 graus é o mesmo que o resultado desse cálculo aqui, dessa razão. A gente não costuma deixar raiz no denominador, podemos racionalizar. No caso aqui, para racionalizar, tenho que multiplicar por 1 mais raiz de 3. Sempre o sinal inverso do que tá aqui. Oposto, né? Contrário. Olha só, distribuindo. Você pode distribuir aqui ou fazer produto notável. Tá vendo que é o mesmo número? Então, eu tenho ele vezes ele mesmo. É como se eu tivesse uma soma ao quadrado. Posso fazer assim, ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Galera que não lembra de produto notável, é só distribuir. 1 vezes 1, 1 vezes a raiz de 3. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3 vezes raiz de 3. Dividido. Aqui embaixo eu tenho a soma vezes a diferença. Também é um produto notável. Quem não se recorda, né? Vai distribuir também. Se não, é só lembrar que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Qualquer coisa, é só fazer a distributiva que você chega no mesmo lugar. Continuando aqui na linha de baixo, olha só, aqui a raiz corta, 1 ao quadrado é 1, com mais 3 vai ficar 4. 2 vezes 1 é 2, raiz de 3. Embaixo, no denominador, 1 menos, corta aqui também. Então, vai ficar 1 menos 3, vai ficar menos 2. Não pode simplificar assim, tá?
tanto esse termo como esse estão sendo divididos